Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Flávia e essa é a Conscientize. Hoje eu tô aqui para mais uma aula do nosso curso gratuito de astrologia e a gente vai falar nesse vídeo sobre o signo de Leão. Chegamos no 5º signo do zodíaco, vamos falar dos leoninos. Então vem comigo. Como a gente sempre inicia por aqui, vamos às informações gerais sobre esse signo. Ele é um signo do elemento fogo, a qualidade de leão é fixa, a data de nascimento dos leoninos é entre 22 e 23 de julho a 22 e 23 de agosto. O planeta regente é o Sol, né? Então não é um planeta, mas na astrologia a gente fala assim para facilitar o entendimento. E aqui a gente já entende muito desse arquétipo, porque tem tanto essa questão da evidência, de buscar estar sempre em evidência, né? Ele é o centro ali, ele é o sol, é o que emana energia para os demais. O oposto complementar é Aquário e a casa astrológica é a casa 5. Então, vamos começar a entender mais esse arquétipo. Só lembrando que se você está aqui pela primeira vez, nós temos outras aulas referentes aos outros signos que você pode conferir nessa playlist. Se inscreve para acompanhar os conteúdos, acompanhar as demais aulas que a gente vai soltar. E deixa o like que nos ajuda muito aqui a ir crescendo o canal e levando esse conteúdo para mais pessoas. Então, relembrando a caminhada que a gente fez até chegar no signo de Leão, lá em Áries a gente entendeu que o arquétipo ariano está ligado à identidade e atitude. Quando a gente chegou em Touro, a gente viu que a partir do momento que eu entendo a minha identidade, a minha forma de agir, eu começo a entender os meus valores e a minha relação com a matéria, com as minhas posses. Em Gêmeos, a gente começa a lidar com a comunicação e com a nossa forma de compartilhar aquilo que temos. E em Câncer, a gente entende as raízes, a estrutura emocional. E aí a gente chega com toda essa bagagem em Leão, que é o palco do mapa astral, como na astrologia a gente fala. É onde a gente vai transformar tudo isso em algo a ser expressado, em uma marca que a gente vai deixar no mundo e em autoconhecimento também, em entender o nosso ego, entender o que somos, o que é a nossa personalidade. Então aqui a gente fala de palco não apenas pelo lado artístico, que esse arquétipo traz muito, mas por ser nesse signo que trabalhamos o nosso ego, as nossas criações e a marca que deixamos no mundo, né? Em Áries nós entendemos a nossa individualidade, em Leão nós queremos nos tornar criadores colocando a nossa marca no mundo. É a vontade do elemento fogo e a expressão da nossa essência. Então, a nossa consciência e autogoverno e a automotivação. Leão tem muita essa energia de ser autossuficiente para as coisas, né? É o alto valor, é a automotivação, o autogoverno. Ele tem essa independência muito nata e essa essência de fazer por si, de entender que ele precisa tomar atitude para fazer com que aquilo que ele quer que aconteça, de fato aconteça. E é em Leão que a gente percebe a nossa unicidade. Então, que somos únicos, que a beleza do ser humano está no fato de cada um ter a sua personalidade, né? E que ele é único nesse planeta. Ninguém é igual a ele, assim como ninguém é igual a mim, ninguém é igual a você. Nós temos a nossa personalidade e as nossas peculiaridades. E isso é o que faz com que cada um de nós tenha um valor imenso, porque cada um de nós é um ser que não existe outro igual no mundo. Você tem a sua personalidade e você tem os seus dons, os seus talentos, né? Só você tem essa forma de expressar esses dons e esses talentos. E é nesse signo que a gente tem essa percepção. Nesse signo tem uma motivação muito grande em busca desse self, dessa autenticidade de ser ele mesmo, e por isso que falamos tanto do brilho pessoal leonino. É esse signo que nos coloca o questionamento de quem somos nós, quem habita aí dentro de você e o que essa essência quer realizar, né? Todos nós temos ali a nossa vontade interior,
aquilo que a gente veio realizar como espírito, né, como vocação de alma e tudo mais. E é em Leão que a gente começa a entender isso, afinal, o que está ali dentro, né, pedindo para ser expressado, pedindo para vir à tona, o que você precisa deixar como sua marca no mundo. Então, olha a importância que esse signo tem, né? Ele tem uma importância de trazer a nossa essência, quem somos, o nosso autoconhecimento, a nossa percepção daquilo que a gente veio realizar nessa existência. Nessa busca pela própria essência, descobrimos quem somos e nos descobrimos seres criativos. Aqui a gente começa a entrar em contato com essa parte de criatividade que o leonino tem, né? O lado artístico que ele coloca em tudo que ele cria, ele tá colocando a essência dele ali e ele tá colocando muita criatividade, porque ele tá colocando todas essas nuances que ele vai percebendo nele mesmo. Temos então nesse signo a inspiração, a alegria dos ambientes que proporcionam diversão, que nos permite soltar a criança interior, deixar ela ser autêntica, ser ela mesma, né? Então, quando a gente começa a estudar esse arquétipo, a gente tem muito essa associação com o divertimento, a alegria, os prazeres, né? Se fala muito que Leão é um signo muito acolhedor, ele traz as pessoas para perto, porque ele tem essa energia de trazer aquilo que é divertido, que é alegre, que vai levantar o ânimo das pessoas, que vai levantar essa energia, né? Vai propiciar um momento mais confortável, mais alegre, mais inspirador. Ele gosta muito dessa energia de inspirar as pessoas. E essa questão da criança interior, porque é aquela diversão natural, aquela diversão que é espontânea, né? Que não é algo que está sendo planejado. Não, ele é naturalmente assim. Então, o Leão é a performance, o encantamento da plateia. Ele quer o reconhecimento por ter realizado algo grandioso. Então, normalmente, ele tem essa busca interior e ele quer fazer algo que impacte realmente, que consiga agregar na vida de alguém, que faça uma diferença, que ele se sinta realizando algo que contribuiu. Com uma expressão tão eloquente, muitas vezes ele se torna assim, dramático. Então, a gente tem essa questão também de que ele coloca toda essa emoção, toda essa vontade de fazer algo grande, algo muito destacado. E aí, muitas vezes, ele pode colocar muita, né? O que é a eloquência? É ter essa expressão muito destacada e que as coisas são muito, né, maiores, assim. E aí, ele acaba passando um drama, uma coisa que ele tá aumentando ali, aquela emoção, mas ele tá sentindo com aquela intensidade também, né? Então, ele acaba sendo sincero com aquilo que ele tá sentindo. Então, essa questão da criatividade, de buscar a arte como uma forma de expressar, de colocar toda aquela intenção que ele tem de se colocar, de deixar a sua marca, de alguma forma criar algo que tenha um pouco da personalidade dele, ele acaba sendo bastante artístico para as diferentes artes, tanto para o teatro, como para a música, como para pintura, para escrita, e muitas vezes eles unem todos esses formatos, né, e se tornam múltiplos, criativos multiplamente. Então, é bem interessante essa parte da criatividade leonina. Tem um amor enorme pela vida e por isso tem tanta motivação, né? Ele de fato acredita no melhor. Então, assim, ele vai buscar enxergar o melhor lado das coisas. Ele vai estar em uma situação de crise. E é interessante quando a gente observa esse arquétipo, por exemplo, pessoas que têm Leão em casa 8, que é uma casa que se refere às crises, ou Leão na casa 4, que é uma casa das nossas estruturas emocionais. Essa pessoa, ela tende a ter uma fé muito grande na força interior dela. Ela acredita muito que as coisas vão acontecer e vão se resolver, né? Algo vai surgir, algo vai acontecer. Eu acredito na força superior. Alguém vai me dar uma oportunidade, vai surgir a chance quando eu preciso. Então, ele tem essa fé na vida de que as coisas vão dar certo, as coisas vão melhorar. E tem em si uma ligação muito forte com a natureza e com a vida de forma geral, né? A gente vê os leoninos bastante ligados a essa questão da natureza. Muitos deles gostam muito de estar cercados de plantas e de
estar ali em meio a ambientes mais abertos, faz muito bem para eles esse contato com a natureza. Sabe ser leal, íntegro, não gosta de atitudes mesquinhas, porque ele não gosta de nada que é pequeno e que remete à falta de nobreza de espírito. Ele tem essa questão de ser leal com as pessoas e esperar essa lealdade nessas pessoas. E quando ele percebe que as pessoas estão agindo com intenções que não são realmente muito bonitas, muito, agradáveis com os outros, ele vai devolver na mesma moeda. Ele vai agir com essa pessoa com um certo distanciamento, ele vai evitar, né? Então a gente fala até que você engana o leonino uma vez só, depois ele não vai dar abertura para que você faça de novo. Né? Ele tem ali aquele limite de eu estou sendo leal e íntegro com você, eu espero no mínimo esse retorno da mesma proporção, né? E essa questão de não gostar de nada que seja pequeno, que tenha uma pobreza de espírito, sabe? Então, para que ser mesquinho com alguém? Isso é tão pequeno, isso é tão... está desvalorizando aquela pessoa, é uma coisa tão, rebaixar alguém e falar mal de alguém é uma coisa tão pequena, é uma coisa que não tem necessidade. Então ele não vê isso como algo que vale a pena ser feito e que vai trazer algo positivo. Então ele não gosta dessas coisas que trazem esse lado mais mesquinho do ser humano, mais pequeno do ser humano, né? Ele gosta de ter essa integridade humana também. Assim como ele é leal, ele espera a mesma lealdade, que foi o que a gente falou, né? É generoso, receptivo, vai estar sempre pronto a ajudar, mas é bastante autocentrado e deixa bem claro o espaço dele e o seu. Isso é bem interessante, porque a gente tem toda aquela questão de leão ser muito afetuoso e ele realmente agrega, ele gosta muito de, ele é muito receptivo, ele é muito... ele recebe muito bem as pessoas e ele faz as pessoas se sentirem muito à vontade. Mas ele estabelece muito claramente o espaço dele. Então, estou te recebendo muito bem, estou fazendo o possível para te deixar à vontade, mas a partir de tal ponto é o meu espaço, é minha individualidade e aqui eu não quero que você acesse. E aí ele deixa claro esses limites. Então, tem esses dois lados assim. A autoestima elevada, normalmente ligada a esse signo, nos ensina sobre o amor próprio, que é o amor que deve vir antes de dentro de nós mesmos. Então ele mostra também esse lado de que para você conseguir realmente ter uma relação saudável, ter um amor pelo outro, antes você precisa ter esse amor próprio desenvolvido. E ele tem essa consciência muito clara, é um signo que ajuda os demais a desenvolverem essa autoconsciência, esse conhecimento de que o nosso amor próprio ele deve ser algo valorizado. Você deve prezar por as suas conquistas, por aquilo que você realiza e pelos seus talentos, reconhecer os seus talentos, né? E sim, estamos falando de um signo muito apaixonado pela vida, pelo prazer, pelo glamour, brilho, gosta de curtir, de namorar, de ser charmoso e perceber que desperta o encanto das pessoas. Como eu falei, é um arquétipo que ele está muito ligado a tudo que é glamuroso na vida, sabe? Que tem brilho, que tem destaque. Ele gosta daquilo que é encantador. Ele não gosta de nada que seja pequeno, que remeta a coisas tristes, densas, pesadas. Não, ele não quer lidar com esses assuntos. Ele quer trazer alegria, ele quer trazer motivação, ele quer ensinar para as pessoas que elas devem acreditar no melhor e buscar o melhor e quer curtir, gosta muito de festa, né? Quem conviveu com o leonino sabe disso, se eles puderem fazer da vida uma grande festa, eles fazem e eles trazem muitas pessoas para a volta. Então, é uma energia muito de alegria, de destaque, assim, tanto o destaque pessoal como de buscar uma energia mais aberta, realmente. Tem nele uma autoridade natural, né? Uma consciência e autogoverno. Muitas vezes essa questão da autoridade natural é porque ele, nessa função de ser muito autogovernado e ter uma consciência de si muito forte, ele acaba se tornando, né, expondo essa energia e aí
naturalmente as pessoas acabam colocando nele esse papel de liderança e seguindo ele, buscando ele para se aconselharem, buscarem opinião, né? Então coloca o coração na consciência e a consciência no coração. Ele tem essa questão de realmente agir com o que ele acredita e ser muito fiel ao que ele acredita. E essa liderança natural é dividida, é um brilho que se espalha, que não é egoísta. Então, a gente tem todo esse estereótipo de leão sendo uma pessoa egoísta, uma pessoa muito autocentrada, muito preocupada consigo mesma, mas essa energia bem desenvolvida é um arquétipo de uma liderança que é dividida, né? Ele é oposto complementar com o aquário. Quando a gente chega no meio desse caminho entre leão e aquário, a gente tem esse lado do ego e da autoridade junto com a questão coletiva. Então é um brilho que se espalha, que não é egoísta, né? Ele sabe colaborar, ele sabe cooperar. Quando a gente vê um leonino que não está sabendo fazer essa cooperação, que não está sabendo integrar ali, interagir com o grupo, tem algo errado nesse mapa, nesse sol leonino, tem algum planeta que está um pouco com algum aspecto mais tenso, porque a energia bem desenvolvida de leão é uma energia que integra muito. Ele não é um signo que gosta de estar sozinho, inclusive. Ele gosta de ter os momentos para refletir, para pensar, mas ele gosta muito de ter pessoas ao redor. Então não é uma energia egoísta. Interessante a gente observar isso. Ele é uma energia que une muitas pessoas, que traz pessoas para a volta dele, né? E que sabe compartilhar. Mas, como eu falei, compartilha sabendo muito bem o espaço de cada um e o espaço individual dele também. E essa energia, quando ela não está bem desenvolvida, como que ela acaba se mostrando nesses leoninos? Primeiro a gente fala do excesso de exibição, né? Então essa pessoa, como ela tá com essa questão do brilho pessoal mal resolvida, ao invés de ela trabalhar aquilo que é a essência dela, entender, se autoconhecer e aí sim levar para o mundo um talento que é natural, um brilho que é natural, ela não consegue acessar esse brilho natural e aí ela fica querendo se exibindo por outros meios, né? Querendo se mostrar de outras formas e tomando um excesso de exibição ali, tornando as coisas fazendo as coisas girarem muito em torno dela, em torno de coisas que muitas vezes não são exatamente como ela tá dizendo que é, como ela tá querendo demonstrar. Pode se tornar excessivamente dramático também, porque aí ele usa desse talento artístico e dessa questão da comunicação, da fala, da expressão, da eloquência, né? Ele usa tudo isso para conseguir aquilo, usar das palavras e conseguir aquilo que ele quer. E demonstrar esse sentimento muito intensamente com o intuito de causar sensações e acabar conseguindo o que ele quer. Tem a dificuldade de entender o espaço do outro, porque como a gente falou, essa energia, quando ela está bem desenvolvida, ela entende muito claramente o espaço dela e o do outro, e quando não tá, ela pode ir para dois extremos. Ou ela se fechar, né, ela ficar no mundo dela e ficar realmente muito autocentrado, e aí ela só vê a si mesma, ou então ela fica excessivamente preocupada com a opinião do outro, né, que são aqueles leoninos que faz tudo em função do que o coletivo vai achar. Será que o outro vai gostar da roupa que eu tô vestindo? O que tá na moda? Qual o corte que melhor se adapta? A outra lá apareceu na novela com o cabelo pintado de rosa, então eu vou pintar meu cabelo de rosa para ver se todo mundo me olha também. Então ele acaba distorcendo essa percepção do espaço dele e do outro e fazendo, né, ou indo para um extremo ou indo para outro. Tem a necessidade constante de reconhecimento. Isso é outra questão também, né? E aí a qualquer custo. Então, como eu disse, esse arquétipo é um arquétipo que ele faz a gente olhar para dentro de si, entender os nossos talentos, os nossos dons, a nossa individualidade e aí sim se expressar no mundo, né? E quando a gente tem esse arquétipo não tão bem desenvolvido, essa pessoa ela quer reconhecimento, mas ela ainda não fez esse trabalho. Ela ainda não se entendeu, ela ainda não percebeu os talentos que ela tem. Ou ela percebeu, mas ela não está querendo desenvolver,
E aí ela quer fazer pouco daquele talento ali e quer já todo o reconhecimento, sabe? Aquela pessoa que ela sonha em ser atriz, aí ela vai lá e grava um vídeo e coloca no YouTube. E ela quer que aquele primeiro vídeo seja o destaque da vida dela. Seja ali que ela saia do YouTube direto pra Globo. Então, falta essa percepção de preciso conquistar as coisas, preciso trabalhar, preciso ir atrás, me desenvolver, né? Então, quando a gente tem essa energia mal trabalhada, ele quer o reconhecimento, mas ele não desenvolve tudo o que precisa para ter esse reconhecimento. O egocentrismo também é outra questão que fica bem destacado, e com isso a insegurança também, né? Que é aquilo que falamos de a pessoa externar demais, ela fica buscando no outro a aprovação, ela fica buscando a admiração, ela quer o reconhecimento a qualquer custo. A dificuldade na criatividade também é outro ponto que muitas vezes a gente vê leoninos com uma dificuldade muito grande de colocar a criatividade dele para fora. E tem aquela criatividade, mas a pessoa ela não consegue, de alguma forma ela se bloqueia. Aí tem que identificar no mapa o que é que está bloqueando isso, se é um Mercúrio, né? Muitas vezes a gente sempre vai ter o Mercúrio próximo do nosso signo solar. Então pode ser que esse leonino tenha um Mercúrio em Virgem, por exemplo. E ele tá com um processo ali de uma autocrítica muito pesada nessa criatividade dele. E aí ele não expressa da forma que poderia, porque ele tá tentando chegar em uma perfeição que ele não vai, sabe? Que ele não vai atingir. Ou ele tá se cobrando demais, ou ele tá com excesso de uma confiança que, como eu disse, não é baseada em um passo por vez, em algo que foi estruturado. Ele quer o reconhecimento, mas ele não fundamentou bem ali o que ele está fazendo para ter esse reconhecimento. Então tem que avaliar no restante do mapa o que está acontecendo, que essa pessoa não está com essa energia leonina tão fluida. Outra questão que se destaca com essa energia mal desenvolvida é a questão da falsidade. Então essa pessoa, nessa busca por reconhecimento, ela quer o reconhecimento e ela quer o destaque. E como eu falei, ela quer que isso seja fácil, né? Que isso venha de uma forma mais fácil. Então, ao invés dela ter todo o trabalho de ir moldando as coisas, e trabalhando e construindo, ela cria situações para parecer que ela é mais do que o que ela realmente está fazendo. E aí ela pode distorcer as coisas, ou ela pode criar situações até para passar uma imagem, né, de um drama ali que não tem todo aquele peso que ela tá colocando. Então tem essa questão, porque essa energia, numa forma mais fluida, ela é uma energia de lealdade, de sinceridade, de estar ciente de si. Quando a gente tem isso mal desenvolvido, a pessoa sim pode falsificar algumas coisas. E o ciúme e controle, que é a questão daquela posse, né, do que é meu. E aí ele observa as coisas como uma extensão dele. E isso é um problema muito sério, porque aí esse ciúme pode realmente fugir do controle. Essa necessidade de controlar tudo à volta, né, pode sufocar as pessoas. Pode ser uma questão bem tensa para quem convive com esse leonino. Entendendo também, como a gente fala aqui nas aulas, a questão dos níveis. Nível de consciência dentro desse arquétipo leonino, né? Quando eu tenho uma consciência bem resolvida desse signo de leão, como que esse signo se desenvolve no meu mapa, se mostra no meu mapa, e quando essa consciência ela não tá clara, ela tá ali mal trabalhada, ela ainda tá em desenvolvimento, como que isso se expressa? Então, quando a gente vai observar o nível de consciência que a gente tem desses arquétipos, a gente observa os níveis de cada signo, né? Então, falando num primeiro nível, como aquele nível em que a gente ainda não tomou consciência desse arquétipo, a gente ainda não sabe muito bem lidar com essas questões, como que esse signo de leão vai se expressar no meu mapa? Então, aqui nesse primeiro nível, a pessoa tem uma consciência ainda muito pequena, muito em desenvolvimento do próprio ego, né? Então, muito pouco amadurecida nesse sentido de consciência, de ego.
Então ela precisa de constante reconhecimento. Ela tem um foco muito grande na imagem e em se destacar, né? E aí essa busca constante por esse reconhecimento pode ser um grande perigo, porque essa pessoa vai buscar esse reconhecimento, como eu falei, a todo custo. E aí, que custo é esse, né? Pode ser um custo bem pesado. Então, essa falta de consciência de si mesmo, né, dos processos do ego dela, é uma questão bem pesada para esse primeiro nível. Ele quer o brilho e se torna egoísta. Com isso, acaba virando narcisista, excessivamente autocentrado, né? Aquela pessoa que ela se enxerga em um nível muito superior aos outros. E aqui a gente tem, inclusive, questões patológicas com o narcisismo, né? Bem sério realmente. E a pessoa, ela enxerga o mundo como realmente uma extensão dela. Então é uma questão que precisa de um autoconhecimento muito profundo e a pessoa estar disposta a se entender realmente. É uma questão bem complicada. Com a quadratura natural de Touro, ele usa os bens materiais como uma forma de se destacar e se exibir, se mostrar superior, como se o poder pessoal dele se resumisse às questões materiais. Como eu falei, ele acaba externalizando. Esse estereótipo, ele parte de dentro para fora, o meu brilho pessoal para o mundo. Quando ele está mal resolvido, o que ele faz? Ele tenta trazer de fora para dentro. Então eu tento ter coisas, eu tento ter diplomas, eu tento ter tal coisa e conquistar tal posto para mostrar uma superioridade que vai existir só na cabeça dele, né? Que vai ser algo totalmente frágil, porque não tá embasado em coisas que realmente ele aprendeu, ele assimilou, ele entendeu. Então, ele tem essa energia com a quadratura para Touro, mostra que a questão material é muito usada para ele conseguir, né, atingir ali, a partir dos meios, atingir o que ele deseja. E com a quadratura para Escorpião, ele usa o poder da sedução como forma de alcançar o que deseja. Então, Leão tem muito magnetismo, né? Tem essa eloquência na fala, tem esse jeito mais artístico até de falar, de se expressar. Mas quando ele tem, porque a gente tem essa quadratura natural para Escorpião, mas quando ele tem essa energia não tão bem desenvolvida, ele vai usar isso como manipulação. Então aqui a gente tem aquelas pessoas que vão moldando as situações, vão manipulando as pessoas ao redor, ele vai tornando aquela situação toda propícia para o que ele quer que aconteça, né? E aí ele vai se engendrando ali em um ambiente que é muito complicado, porque ele vai perdendo a confiança das pessoas. As pessoas vão percebendo que ele é uma pessoa complicada de ter por perto. Então esse primeiro nível aqui, ele tem que cuidar muito com essa questão de enxergar essa superioridade que na verdade ele, né, não é o nosso brilho pessoal não é uma questão de se sentir superior a ninguém. Ao contrário, é uma questão de compartilhamento. E aí ele tem que primeiro lidar com essa imagem que está distorcida e perceber que o poder dele surge de dentro para fora e não de fora. Não é as coisas que ele conquista materialmente que fazem com que ele tenha um poder maior, né? Com a oposição para Aquário, a pessoa se torna muito egoísta. Então tem falta de senso de coletivo, de compartilhamento, apropria-se das conquistas que não são dele. Então falta gratidão, falta honra, falta lealdade. É bem complicado, porque daí ele pega uma conquista que, né, um trabalho que não foi dele, por exemplo, alguém que vai lá, faz um trabalho, larga uma ideia muito legal e ele pega aquela ideia pronta e ele mostra essa ideia, distribui essa ideia como se fosse dele e não é realmente. Então ele está utilizando ali da manipulação de formas não tão legais e não tão íntegras de conquistar as coisas por uma criatividade que não foi dele, que não foi ele que alcançou. Então é bem complicado. A falta de gratidão também, porque Leão é um arquétipo que tem muito isso, de perceber as coisas que ele tem e agradecer por tudo que ele tem, né? Essa ligação com a natureza que a gente falou, ele tem esse reconhecimento de que a vida tem muitas bênçãos, tem coisas muito bacanas, tem um
uma energia muito positiva no universo. E quando essa energia não está bem trabalhada, ele não tem essa percepção. Ele não percebe o tanto que ele tem, o quanto ele pode ser grato por as coisas que ele tem hoje. Ele fica mirando só no que ele quer. E mirando sempre com esse olhar de algo a ser, né? Ele precisa tomar ali quase que na força. Então, essa energia aqui em primeiro nível, ela precisa muito entender esses processos de ego. Lidar com essa questão do ego, lidar com essa questão de se autocentrar demais e aprender a compartilhar. Aprender que o brilho pessoal dele é algo que surge de dentro para fora e é algo que ele deve compartilhar com os demais. No segundo nível, quando a gente começa a ter consciência, então, dessa energia. Aqui no segundo nível é quando a gente começa a desenvolver melhor a consciência desse arquétipo. Então é nesse momento que entramos em uma busca interna por autoconhecimento, por desenvolvimento pessoal, por uma percepção mais clara de nós mesmos. Então aqui começa a ocorrer essa busca. Ele começa a perceber, fazer essa reflexão de que o poder pessoal dele parte de dentro para fora, e aí ele começa a se questionar, bom, o que eu tenho aqui internamente que está me bloqueando? Por que eu não consigo, né? Aquele exemplo que a gente deu da atriz, ela vai começar aqui a entrar num questionamento de por que eu ainda não cheguei no papel que eu quero estar, né? Por que eu não conquistei aquele papel naquele filme, naquela novela, o que faltou? Foi um curso? Foi uma formação? Foi eu ter largado meu currículo em mais lugares? Foi eu ter tentado mais vezes, né? Ao invés dela manipular uma situação e tentar conseguir por outros meios esse papel, ela vai buscar entender o que nela ela pode fazer, o que ela pode melhorar internamente para que as coisas se desenvolvam e caminhem para aquilo que ela deseja alcançar. Aqui a gente começa com um processo de autoconhecimento bem interessante, né? Uma reflexão realmente, olhar para si realmente. Com a quadratura natural para Touro, essa reflexão maior é também com relação aos nossos valores pessoais. E aí, talvez alguns leoninos tenham uma dificuldade aqui nesse nível, muitas vezes até os leoninos que a gente falou lá do primeiro nível, que tem a questão de egoísmo, de narcisismo, é de olhar para esses valores e perceber que eles precisam reformular esses valores. Talvez isso não seja uma tarefa tão fácil, né? Mexer em questões ali que estão há muito tempo daquela forma, mas é algo que precisa ser feito. E aí, quando ele se propõe essa consciência, ele se propõe essa reflexão e ele percebe esses valores pessoais, ele começa a redefinir as coisas, ressignificar esses valores. E aí, a questão da autoestima, né? Não ser exageradamente autocentrado ao ponto narcisista, mas também não ser inseguro, saber o seu valor, sabendo que isso significa saber o seu papel na sociedade também. Aqui, outra questão é ele perceber que ele vai identificar o poder pessoal dele, o brilho pessoal dele, mas isso traz uma responsabilidade muito grande. Ele tem uma responsabilidade de levar esse brilho pessoal para mais pessoas e construir algo legal, construir deixar um legado que seja algo positivo, que traga, né, benefícios não só para ele, mas para os demais. Então ele percebe, aqui ele começa a perceber essa responsabilidade. Aqui ele começa a buscar pela criatividade de uma forma mais natural, mais próprio do que o ser individual dele quer realizar. Então ele começa a ter percepção também do que esse ser interno, esse poder dele interno aí, ele quer deixar como marca no mundo, né? Quem é essa pessoa, afinal, e o que ela quer realizar. Porque aqui ele começa a entrar mais em contato com esse ser. Ele começa realmente um processo de autoconhecimento. Com a oposição para Aquário, aqui nesse nível, o leonino começa a perceber o valor do conhecimento que ele passa. Né? A gente falou lá na questão de quando não está bem desenvolvida, a questão da falsidade, de distorcer as coisas para benefício próprio. Aqui ele percebe a responsabilidade disso,
que aquilo que ele ensina, que ele passa para o outro, ele precisa estar muito ciente do que ele está passando para o outro, porque ele tem responsabilidade no que ele fala. Ele começa a ter responsabilidade pela palavra dele, né? Então ele começa a perceber o valor do conhecimento que ele passa, como ele pode motivar, como ele pode expandir, né, a consciência tanto a dele como das pessoas que estão à volta dele. Então ele começa a perceber que ele pode, a partir do conhecimento que ele passa, trazer essa expansão de consciência, né, do encanto que ele aprendeu a ter por o autoconhecimento e por a expressão de consciência. Ele começa a entrar nesse processo de autoconhecimento, ele sabe o quanto isso é significativo e o quanto isso transforma a vida das pessoas, e ele começa a motivar mais pessoas a fazer isso. E aí ele aprende a colaborar, né? Com a quadratura para Escorpião, ele aprende o poder compartilhado também. Ele já quebrou dentro de si a inveja, a necessidade de se mostrar superior, porque ele já entendeu que não é uma questão de competição, que o brilho de cada um de nós é único e que agregando força somos mais fortes. Então aqui ele já percebeu isso. Ele já percebeu que o brilho pessoal dele com o brilho pessoal do outro é muito mais, contribui muito mais, e que cada um tem o seu espaço, que ninguém precisa se sobrepor a ninguém, né? Não é uma competição. Essa energia de fogo, tanto Leão quanto Áries, e depois em Sagitário a gente vai ver também, tem muito essa questão da competição. E quando essas energias elas não estão muito bem desenvolvidas, a pessoa fica buscando esse lado mais competitivo, né? Se mostrando mais competitiva com as coisas. Como o Leão tem essa questão do ego, ele vai botar essa competição com o outro em termos de ego também. Vai querer ser superior, ser mais, fazer mais. E aqui nesse nível ele percebe que não, que todos nós temos o nosso papel. E aí ele vai agregando muito. Aqui ele começa a juntar pessoas. E aqui ele se torna aquele líder natural. Porque ele começa a ajudar. E quando ele ajuda, as pessoas ganham. Ele ganha a confiança das pessoas e as pessoas ganham o respeito, a admiração por ele. Porque ele vai trazendo essa motivação para as pessoas ao redor. Ele vai ajudando as pessoas a expandirem, a desenvolverem, né, o potencial delas, e eles têm um olhar muito bom para isso. Eles conseguem olhar e perceber o potencial de cada um, e ali ele vai reforçando e ele vai te trazendo insights, e quando você vê, você já percebeu o quanto você evoluiu a partir desse contato com ele. Então você se torna muito grato por ter tido essa ajuda, esse auxílio, e aí você ganha, né? Ele ganha a sua confiança e você acaba sendo uma pessoa bastante leal e percebendo toda a força que esse arquétipo tem quando ele tá num nível de consciência mais positivo, né? Então é bem interessante. E num terceiro nível, então, quando essa consciência tá bem desenvolvida, quando isso já tá bem claro, esse arquétipo já tá bem expressado nesse mapa. Quando ele tem uma consciência mais ampla desse arquétipo, é quando a gente tem uma expressão muito autêntica desse arquétipo também. Então ele se conhece, ele sabe colaborar, agregando motivação para as outras pessoas também. O prazer de deixar de ser egoísta, né? Onde tudo era para minha satisfação e passa a ser cooperativo, onde eu começo a pensar como contribuir com o todo. Porque aí ele percebe as coisas de uma forma mais leve. Ele percebe que quando ele ajuda, ele também recebe auxílio. Ele também tem essa contrapartida, né? Então ele percebe que colaborar é muito melhor do que agir por si só. Agir sozinho, a gente muitas vezes não consegue alcançar certas coisas, não consegue ter o entendimento completo das situações, quando a gente age muito pensando só em nós mesmos, né? Então ele consegue ter essa percepção aqui. Aqui a criatividade fica muito aflorada. Ele sabe se posicionar, ele quer realizar algo que tenha um impacto e que ajude as pessoas. Então essa pessoa ela se torna muito autêntica, ela tem um conhecimento muito amplo do que é a verdade dela, do que é importante para ela e do que não,
né? E até onde vai o espaço dela e do outro. E ela consegue colaborar, cooperar com as pessoas, ao mesmo tempo que ela motiva as outras pessoas também. Ela tem essa ciência bem clara do que é a energia dela e de que o potencial do outro não é uma afronta ao potencial dela. De que, na verdade, esses potenciais se somam, né? Com a quadratura para Touro, aqui essa pessoa tem plena consciência do seu valor e do seu papel no mundo, da sua responsabilidade. Ela entende também o seu poder de criação. Então ela sabe que ela tem um poder significativo, que ela tem uma capacidade de realizar muito grande, mas que ela tem responsabilidade com isso, né? Que as criações dela, ela precisa colocar algo bacana ali, positivo, que motive, que tenha um impacto realmente agregador e não somente para ela, né? E tem muito amor pela vida, por toda a natureza, pela espiritualidade que habita nela. Ela tem essa consciência do todo e ela tem essa percepção de que ela tem muito a ser grata, né? Ela tem essa ligação com a espiritualidade, essa ligação com as questões do nosso planeta, da natureza, de cuidar do nosso meio ambiente, de cuidar da natureza, de gostar de ter esse afeto com as coisas, né? Tem muito isso também. Lembrando que cada signo vai pegando um pouquinho dos outros, né? Então aqui em Leão a gente tem o afeto canceriano, a gente tem o cuidado de Touro, a gente tem a consciência do mundo, da matéria, da importância de cuidar da matéria que o taurino tem. E a gente tem a consciência do poder do conhecimento que o geminiano tem também. E aqui, quando ele chega nesse nível, ele sabe de tudo isso. Então, para ver, é um arquétipo que tem uma responsabilidade muito grande. Ele tem esse poder pessoal, mas ele tem uma responsabilidade com esse poder pessoal. Ele entende também o seu poder de criação, né? Tem muito amor pela vida, como falamos. E com a quadratura para Escorpião, aqui ele aprende o poder pessoal e aprende a dominar os próprios instintos. Então ele não se sente inseguro, mas ele também sabe que o poder e a arrogância são coisas diferentes, né? Ele não se coloca como uma vítima da situação e faz todo aquele drama que a gente viu lá no primeiro nível, mas ele também sabe que se colocar em um patamar muito superior e imaginar uma superioridade ilusória também está longe de ser algo que vai contribuir com o poder pessoal dele. Ele sabe que é o caminho entre esses dois pontos que vai fazer com que ele tenha um poder pessoal maior, né? Então, ele tem essa questão. Então, ele percebe que a tarefa dele é principalmente se autoconhecer, mergulhar nas próprias profundezas, né? Esse arquétipo tem muito essa questão do autoconhecimento. Essa pessoa, ela precisa focar, sim, nela mesma, porque ela tem que se autoconhecer. Mas ela não pode esquecer do mundo lá fora, né? Ela precisa entender que ela tem que se autoconhecer, identificar essa criatividade, esses dons, essa capacidade que eles têm de criar coisas e de que forma ela vai criar. E aí ela tem que expressar isso para o mundo e colocar isso em algo que vai ser positivo para todos à volta. Com a oposição para Aquário, nesse terceiro nível, ele percebe não apenas o brilho pessoal dele, mas dos outros. E motiva, gera uma energia que estimula as pessoas a se entenderem, a se encontrarem, a desenvolverem os potenciais delas, né? Então, ele tem esse lado coach, esse lado motivador, esse lado de alguém que vai lá e te motiva a realizar, te inspira, te traz uma percepção de que aquilo é capaz e de que você consegue, né? Quando ele tá lá naquele primeiro nível, se ele enxergar um potencial em você, ele já vai ver isso como uma competição. Ele já vai enxergar sempre nesse nível de não posso destacar o brilho pessoal do outro, porque eu vou estar ofuscando o meu. Aqui não, aqui ele já viu que são coisas totalmente diferentes e que uma coisa não impede a outra. Não é que muitas vezes o brilho pessoal do outro vai ser justamente o que vai mostrar mais potencial ainda do brilho dele. Então as coisas se agregam, elas não é um nível competitivo, como a gente falou, é uma questão de agregar realmente.
com isso, ele desenvolve uma liderança natural, se torna reconhecido e admirado por compartilhar, agregar, levar brilho pessoal por onde ele passa. Então ele se torna aquela pessoa que é muito bacana de estar por perto, porque ele vai estar sempre percebendo, conseguindo se expressar, deixando claro ali as intenções dele. É uma pessoa bastante sincera com o que está colocando. Quando a gente chega nesse nível, ele é sincero com o que ele expressa, então dá para confiar, dá para sentir essa sinceridade nele. E ao mesmo tempo ele motiva, ele traz esse potencial de quem está em volta. Então ele gera essa energia positiva de alguém que consegue liderar, consegue tomar a frente e guiar as pessoas para o melhor que elas podem ser. E falando da questão dos decanatos, então, que a gente sempre fecha as aulas falando dos decanatos, né? Então, decanatos o que são? A cada casa astrológica, e se você ainda não sabe como que funcionam as divisões dessas casas, dentro do nosso mapa astral, ele é todo dividido em casas. São 12 partezinhas, 12 casas. Como se fosse uma pizza, então toda ela é dividida. E cada partezinha dessa tem um significado, tem uma peculiaridade ali, uma representação dentro da sua personalidade. E aí, cada casa dessas é dividida em 30 graus. E a cada 10 graus desses 30, nós temos a regência de um planeta. Se você ainda não entendeu bem das casas, eu vou deixar um vídeo no card para você assistir que fala só das casas astrológicas. Mas a cada 10 graus a gente tem um planeta regendo. E assim é com o leão também, né? Com esse arquétipo leonino. Então, a cada 10 graus do signo de leão, a gente vai ter uma regência planetária. E isso traz um significado a mais para a interpretação desse arquétipo, que vai contribuir também, né, para a gente entender lá o porquê estamos ou no primeiro nível, ou no segundo, ou no terceiro. E também ressaltando que essa questão de níveis, ela não é só para o Sol em Leão, não é só para leoninos de signo solar. Você pode ter o ascendente em Leão, a casa 3 em Leão, a Vênus em Leão, e aí você tem que fazer essa avaliação de como esse arquétipo está na sua personalidade e em qual desses decanatos você tem esse arquétipo, quais desses planetas estão influenciando ali também. Bom, então vamos lá entender o primeiro decanato de Leão, que é o decanato com a regência do Sol. Então esse daqui é o leonino que tem a questão do autoconhecimento muito destacado, né? É um decanato que coloca muita energia na própria personalidade, então ele é bastante autocentrado. O leonino, ele já tem, por ele já nascer com esse arquétipo, ele já tem essa questão do autoconhecimento como um ponto-chave na existência dele, né? Ele veio trabalhar essa questão. Mas com a regência do Sol ali, os leoninos do primeiro decanato, isso fica mais evidente ainda. Então essa pessoa, ela realmente precisa mergulhar nela mesma, se entender, se conhecer. A criatividade, a autenticidade, a liderança que motiva. Então ele tem muito isso também. É o Sol, né? É aquele que emana energia, emana luz para todos ao redor. E ele tem essa questão desse arquétipo muito destacado. Os leoninos que mais gostam dos prazeres, das artes, do divertimento, gosta muito de crianças também, né? Ele gosta da diversão, ele gosta de momentos de divertimento, de descontrair, de ter ali o lazer dele, né? É os que são mais ligados nesse sentido, assim, que tem realmente essa vivacidade desse Sol pegando esse decanato. O segundo decanato, que é o que tem a regência de Júpiter, a gente vai ter aqui uma característica um pouquinho diferente. Aqui é onde a gente tem os leoninos mais motivacionais, mais acolhedores, que gostam de aprender e ensinar e de passar valores e motivar as pessoas. Porque Júpiter é um planeta que está ligado com o conhecimento. Ele tem uma referência com as questões de conhecimento e principalmente conhecimentos superiores, né?
Como assim conhecimentos superiores? Aquela questão de buscar entender o porquê do porquê, especializar, ir a fundo, querer, né, filosofar, entender realmente o porquê das coisas, a complexidade das coisas. Então ele busca esses conhecimentos mais amplos e ele se torna muito motivador. Ele busca, aconselha, ele ensina, ele gosta muito de passar o que ele aprende. Tem uma sabedoria com relação ao autoconhecimento e passa isso para os demais. E tem muita expansão, otimismo, amor pela vida. Aqui essa parte do amor pela vida, da gratidão, se destaca bastante também porque Júpiter é o planeta que tem essa relação com a nossa espiritualidade e com esse lado otimista, né? O planeta que rege Sagitário, que tem toda uma questão de otimismo e de acreditar no melhor da vida. Então, aqui nesse decanato fica muito forte esse lado leonino da expansão e de acreditar nas coisas. O terceiro decanato vai ter a regência de Marte. E aqui a gente tem os leoninos mais motivados. É uma mistura de guerreiro com brilho pessoal, com poder pessoal, então é uma personalidade muito forte. Então ele junta aquela força de Marte, que é o regente de Áries, com esse lado de brilho pessoal de Leão. Então essa pessoa aqui, ela é realmente muito focada em realizar aquilo que ela acredita. Tem um destaque, uma força muito grande para aquilo que ela busca conquistar, né? É uma força guerreira mesmo. É uma questão de a pessoa colocar muita motivação naquilo que ela quer fazer. E tem muito impulso, né? Muita atividade, muita vontade de fazer acontecer. É realizando, fazendo que esse leonino consegue se autoconhecer. E é engraçado que esse processo de autoconhecimento, que esse arquétipo precisa passar, esse leonino do terceiro decanato, ele passa realizando coisas. Quanto mais ele faz, ele produz, ele coloca a criatividade dele, ele se sente realizando projetos, mais ele se autoconhece, mais ele entende o porquê que ele está colocando aquela criatividade daquela forma e o que levou ele a fazer daquela forma, né? Ali ele vai aprendendo sobre ele. Então é realizando, fazendo que esse leonino consegue se autoconhecer. E aqui a liderança é aquela que mostra como faz e faz junto, né? Então ele não só mostra, guia o caminho, mas ele pega e vai junto e mostra que aquele caminho é bom porque ele já trilhou aquele caminho e aí ele te mostra os obstáculos e como que você vai fazer e já te orienta, já te dá as dicas. É uma energia muito assim de realização. Aqui a gente tem uma força de realização muito grande mesmo. E para finalizar, a gente sempre finaliza com a questão do mito relacionado ao signo, né? Então eu trouxe aqui um mito relacionado a Leão para vocês lerem, vocês podem ler com calma. Eu vou deixar nos comentários também o link para nossa atividade. Se você não sabe como funcionam as atividades, aqui ao final de cada aula, vou deixar no cardzinho o vídeo que eu expliquei, o porquê dessa ideia, que a ideia é trazer ali em perguntas-chave questões, pontos cruciais aqui de cada arquétipo, para você identificar se esse arquétipo tá bem desenvolvido, não tá, o que falta no seu mapa, como que você pode melhor lidar com essa energia. Então são perguntas para trazer esses insights, trazer essa percepção do que pode ser melhorado, né? E aí por isso que eu chamei até de diário astrológico, porque é pra gente ir montando um diáriozinho nosso de como está no nosso mapa e identificando esses pontos. Lembro também vocês que a gente sorteia mapas astrais todo mês, então vou deixar no card também o vídeo para você. A gente vai esse mês agora, a gente tá iniciando o sorteio de Virgem, e aí vai ser o sorteio no dia 30 desse mês. Estou gravando agora em setembro. A gente vai gravar de Virgem e aí a gente já começa a receber os nomes para o sorteio de Libra, certo? Eu espero vocês no nosso próximo vídeo. Se ficou qualquer dúvida, deixa aqui embaixo, não deixa de comentar, vamos conversando. Espero
Espero que vocês tenham gostado da aula. Super beijo, até mais. Tchau, tchau.